Olá pessoal, depois de tanto tempo sem trazer nada aqui de resumo de livro, eu volto para trazer um breve resumo sobre mais um livro do Tim Keller. Confesso que dos autores cristãos vivos, o Tim Keller é realmente o meu autor preferido. E eu queria trazer um breve resumo sobre o livro Ego Transformado. O conteúdo desse livro ele vai se basear na epístola de 1 Coríntios, do capítulo 4, do versículo 1 ao 7. Essa parte você lê depois, porque é um pouco longa, eu não vou ler ele todo aqui agora, mas fala de um contexto onde Paulo estava tendo muitas confusões ali na igreja, porque uns se diziam ser de Paulo, outros diziam ser de Apolo, e Paulo envia uma carta para aquela igreja e ele fala assim, olha, por que vocês se orgulham? Né? Do que vocês se orgulham? Ninguém deve se orgulhar daquilo que as pessoas podem fazer. Vocês estão se orgulhando do quê? Né? E não me preocupa o que vocês pensam de mim, mas veja, também não me preocupa o que eu penso a respeito de mim. Tanto faz o que eu penso de mim, o que vocês pensam a meu respeito, a minha consciência está limpa, porque no final das contas, quem me julga é o Senhor. E ele vai trazendo no desenrolar do livro 4 pontos baseados nesse texto, né, de 1 Coríntios 4, do 1 a 7, sobre a nossa condição do nosso ego. E ele vai trazer 4 verdades a respeito da condição do nosso ego. E eu achei muito interessante, assim, Deus falou muito comigo sobre isso. E eu queria compartilhar para vocês, espero que edifique vocês também. E a primeira condição que o Tim Keller traz é que o nosso ego, ele é vazio. Então ele traz um exemplo de um balão, como se aquele balão tivesse sido enchido no limite do que ele é capaz de acumular ar, e ele estivesse distendido, né, totalmente enchido, super inflado. E a primeira condição que ele aponta a respeito do nosso ego é essa, de que o nosso ego ele está muito inflado e, portanto, ele é oco e vazio. E daí ele vai trazer a condição do orgulho espiritual que há em nós, né, que é essa falsa ilusão de que a gente tem competência sem Deus para conduzir a nossa vida, para desenvolver o nosso próprio senso de valor e de propósito aqui na Terra, né? Na nossa busca desenfreada por coisas que deem sentido à nossa vida. E a gente busca fora de Deus aquilo que só pode ser preenchido por Ele. E o Tim Keller traz uma frase a esse respeito que ele diz assim: se o Deus que você adora nunca discorda de você, é bem provável que você esteja adorando uma versão idealizada de você mesmo. E a gente vive numa cultura em que o homem ele está totalmente no centro, né? Tudo gira em torno de si. E quando a gente tenta colocar alguma coisa para ocupar um espaço que foi reservado para Deus, não importa o tamanho dessa coisa, sempre vai sobrar muito espaço, vai sempre estar vazio, a gente nunca vai se satisfazer. Então a gente vive nessa busca desenfreada. Cada um com nas suas buscas individuais, mas assim, o que você busca preencher o seu ego? É com conquistas? É com bens? É com a conquista de bens materiais? É um emprego? É numa carreira? É com o corpo perfeito? Então, não, agora se fizer mais uma cirurgia plástica, se agora fizer mais um procedimento estético, agora sim eu vou estar satisfeita. E daí você faz um procedimento estético, você põe botox, você faz uma cirurgia, você toda semana muda o tipo de cabelo e você nunca está satisfeito, porque você está buscando fora de Deus a busca da sua identidade, a busca do seu valor, a busca do sentido para você. Então é a sua carreira. Então você faz uma graduação, uma licenciatura, você faz um mestrado, você faz um doutorado, mas quando você alcança um passo, não, fiz a licenciatura, fiz a graduação, agora eu sou alguém, agora eu tenho um propósito, um senso de valor, não, você vai para o mestrado. E daí você vai sacrificando tudo ao longo da vida, família, tantas outras coisas, até a sua própria saúde mental, na busca por aquilo que vai te satisfazer. E nunca você vai ser saciada. Então ele traz o primeiro ponto, é que o nosso ego ele é vazio. O segundo ponto é que o ego humano ele é dolorido. E ele traz um exemplo que eu achei muito interessante. Por exemplo, quando a gente faz uma caminhada, a gente não fica reparando o tempo todo no nosso corpo, né? Os ossos que estão se movendo, a respiração da gente como é que tá, não. Mas se naquele momento de caminhada, a gente fez a caminhada, calçou o tênis e a nossa unha está encravada, ou a gente arrancou um bifezinho fazendo a unha do pé e aquilo ali começa a doer, começa a incomodar.
a gente vai prestar atenção naquela parte do corpo naquele momento em que ela começou a doer, em que ela começou a incomodar. O nosso ego não, ele está sempre dolorido, ele dói o tempo todo e ele vive chamando a atenção para si na tentativa de compensar esse desconforto. Então é o tempo todo que a gente está avaliando a nossa aparência, a maneira como a gente foi tratado, a maneira como alguém olhou pra gente. Tem pessoas que são mais acentuadas que outras, né? Mas sempre tem aquela pessoa assim: nossa, você viu como fulano passou por mim, como ela olhou pra mim? Você viu que fulano passou por mim, nem falou direito? Ou então é você mesmo se avaliando, se medindo pela aparência, o tempo todo no espelho, se medindo quando vai sair, se aquela roupa vai estar boa, não porque aquilo vai ser algo confortável para você, mas na tentativa de trazer um significado, porque dói para você pensar em ser humilhado, dói para você pensar em ser rejeitado, porque você não está vestindo um tipo de roupa de repente que vai ser aceita no seu grupo. Adolescente tem muito isso, né? Precisa se vestir, precisa se entrar dentro de um padrão para ser aceita por aquele grupo. Então, a segunda verdade que o Tim Keller traz é que o nosso ego, ele é sempre dolorido. A gente reclama que alguém feriu os nossos sentimentos. Aquela maneira que alguém falou comigo me feriu meus sentimentos. Mas, na verdade, os nossos sentimentos, eles não se ferem. O que fere é o nosso ego, é o nosso eu, que está sempre dolorido, ele nunca se sente feliz e, portanto, ele vive sempre chamando a atenção para si. A terceira condição que ele traz é que o nosso ego é atarefado. Ele faz de tudo para ser notado. E com o que é que ele se ocupa para fazer isso? Ele se utiliza de dois elementos, a comparação e a vanglória. Então, lá naquela epístola de 1 Coríntios 4, no versículo 6, Paulo, ele simplesmente não nos exorta assim, seja orgulhoso. Mas ele fala assim: não se orgulhe um em relação ao outro. Ou seja, ele está dizendo assim, que o seu orgulho não seja um em detrimento do outro. O orgulho é a favor de um em detrimento de outro. Ele está falando da comparação. Então, na tentativa que a gente tem de lidar com o desconforto que esse ego traz, que essa condição desse ego ser vazio, essa condição desse ego estar sempre dolorido, sempre chamando a atenção para si, ele vai estar o tempo todo atarefado para compensar o desconforto que isso tudo traz. E como que ele faz isso? Uma das formas que ele faz isso é se comparando com outras pessoas. Então, isso deixa ele atarefado. Então, eu parei para pensar, para refletir o peso que as redes sociais causam na gente, né? Nesse sentido. Porque na tentativa de mostrar, fico pensando, a gente faz alguma postagem na internet. Até que ponto aquilo que a gente posta na internet, um passeio, uma viagem, uma comida, postar por postar, mas assim, ou é uma tentativa de inflar o nosso ego, de manter esse ego ocupado, uma tentativa de mostrar o quão bom eu sou, o quão boa é a minha vida, olha como eu viajo, olha como eu posso estar em vários lugares, olha como eu me alimento bem, enfim, várias questões que a gente posta. Até que ponto a gente posta? Não, eu vou postar isso aqui porque eu quero estimular outras pessoas, eu quero que outras pessoas vejam como é bom ter uma vida mais saudável, enfim. Ou a gente faz isso para inflar o nosso ego, para suprir, para preencher o vazio desse ego que é oco, que é vazio. Até que ponto o que eu posto revela a condição do meu ego, né? E também, isso na condição de um ego super inflado, mas o contrário também é verdade. Até que ponto aquilo que eu vejo nas redes sociais das pessoas, muitas vezes uma rede social cheia de mentiras, cheia de ilusões, mas me convence de que aquilo é verdade, né? Porque aquelas pessoas estão sempre felizes, estão sempre curtindo a vida. Até que ponto ver esse tipo de coisa mexe com o meu ego? Não super inflando, mas desinflando ele também. Diminuindo a minha autoestima, comparando a minha vida e me mostrando ali na tela, na mão, como a minha vida é fracassada, como a minha vida é inferior, como eu não me dei bem na vida, como eu não sou bem sucedido, quão diferente eu sou daquela pessoa que eu sigo. E para exemplificar isso, o Tim Keller traz uma citação do C.S. Lewis que diz assim: o orgulho, ele não se satisfaz em ter uma coisa, mas em tê-la em quantidade maior do que os outros. Então dizemos que as pessoas se orgulham de serem ricas, de serem espertas ou bonitas, mas isso não é verdade. Elas têm orgulho de serem mais ricas,
mais espertas e mais bonitas que os outros. Se todos fossem igualmente ricos ou inteligentes ou bonitos, não existiria motivo para o orgulho. Por isso, quando eu encontro alguém mais bonito, mais rico, mais inteligente, mais feliz do que eu, aquilo que eu considerava belo em mim, aquilo que eu considerava algo que eu alcancei, que me tornou bem-sucedido, aquilo que eu considerava em mim uma característica de inteligência, perde o valor, perde a graça. Por quê? Porque eu não tinha alegria genuína em ter essas coisas, na beleza que eu tenho, que Deus me deu. Eu não tinha alegria verdadeira nas coisas que eu conquistei, eu não tinha o contentamento, eu tinha a satisfação, eu tinha o orgulho de tê-las mais do que outras pessoas. Então, Lewis afirma com isso que o orgulho, em resumo, seria o prazer de ter mais do que os outros, o prazer de se sentir melhor do que os outros. Quando a gente se compara e tenta se sobressair, a gente está tentando se vangloriar, né? E a gente tenta desesperadamente ser melhor, desenvolver o nosso currículo para aumentar nossa autoestima com isso. Então, porque a gente quer compensar esse sentimento de impotência e de vazio, o ego vive ocupado, ele vive atarefado. E a quarta e última característica a respeito do ego que o Tim Keller vai trazer nesse livro é que, por conta disso, por ele ser inflado, por ele estar cheio a ponto de estourar, ele corre sério risco. Porque veja, quando a gente enche um balão muito no limite, que chega ele fica com aquela camada transparente. Se você encosta esse balão em qualquer coisa um pouco áspera, uma parede ou cai em cima de algum brinquedo no chão que tem alguma ponta, ele automaticamente vai estourar. Então, se o nosso ego está nessa condição de estar muito inflada, a gente corre um risco sério de estourar, de sofrer. Então, o ego cheio corre o risco, né? Porque é uma pessoa com superioridade, que se acha melhor do que as outras, que estão cheias de si mesma. E também o ego que se sente inferior, que tem um complexo, que se sente assim, menor do que ninguém, ele está desinflado. Ambos os casos, eles estão numa condição que não é a condição para a qual foi feita. Então, ele é vazio, ele é atarefado, ele é dolorido e, portanto, ele é frágil. Mas assim, Paulo, ele não nos conduz a uma condição de estar com o ego superinflado, nem a uma condição de estar com o ego desinflado. O caminho que ele nos aponta é totalmente diferente, porque veja bem, ele diz assim, olha, eu não me importo com o que vocês pensam de mim. E essa frase está muito em alta hoje, a gente ouve, a gente fala isso em diversos momentos. Olha, não tô nem aí porque a pessoa pensa de mim, não tô nem aí porque eles acham a meu respeito, o que importa é o que eu penso a meu respeito. Quem nunca aconselhou outra pessoa nesse sentido? Olha, não liga pro que fulano falou de você não, o que importa é o que você pensa de si mesmo, é o que você acha a seu respeito. Se a tua consciência tá limpa, é isso que importa. Eu já falei isso, e eu já pensei isso a respeito de mim muitas vezes. Mas o que Paulo está dizendo aqui não é isso, ele vai além, porque ele fala, não me importa o que as pessoas pensam de mim. Mas ele também fala, também não me importa, não leve em consideração aquilo que eu penso a meu respeito. Então veja que para uma situação de uma pessoa que tem uma autoestima extremamente elevada e para uma pessoa que tem uma autoestima muito baixa, muito rebaixada, Paulo mostra uma terceira via. Esse termo nesses tempos não é tão bom de se usar, mas Paulo mostra um outro caminho, que não é nenhum desses, porque assim, na nossa sociedade de agora, o único caminho que se mostra é o da autoestima elevada, né? Porque não se aceita, a alegria precisa ser o tempo todo, você tem que postar o tempo todo que você tá bem, você tem que postar o tempo todo quando sua vida é ótima, você não pode postar lá uma frase que você tá triste naquele dia. Não é aceitável, né? Então, o remédio que a nossa sociedade moderna encontra para lidar com problemas de autoestima é elevar essas autoestimas. Então, é criar mecanismos, e as redes sociais colaboram muito com isso, pelo menos para trazer uma imagem de que essa autoestima está elevada, porque o remédio, a solução para tudo é ter uma autoestima elevada. Então, Paulo, ele não vai nem por um caminho, nem pelo outro. Ele não atribui a igreja de Corinto a sua identidade, ou seja, o que eles pensam a respeito dele, mas ele também não busca em si a sua identidade. Então, ele também não considera aquilo que ele pensa a respeito dele. E a gente está falando aqui de Paulo.
O homem que lá em Timóteo, no 1 Timóteo, vai falar assim, olha, eu sou o principal pecador que Cristo veio salvar. Observe que ele não fala, eu fui o principal pecador que Cristo veio salvar. Porque Paulo era um homem que perseguia, que matava os cristãos. Então ele podia dizer assim, olha, eu fui. Não, ele fala, eu sou o pior pecador que Cristo veio salvar. Paulo, ele era um homem que ele tinha plena consciência dos seus pecados. Ele tinha plena consciência das suas fragilidades. Ele sabia que foi colocado nele um espinho na carne. Ele pediu para que Deus tirasse, mas Deus não tirou. Ou seja, havia fragilidades em Paulo. E esse mesmo homem fala, tua graça me basta, porque o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então ele é um homem ciente das fraquezas que ele tem. Mas o que acontece com Paulo? Ele se recusa a conectar as suas fraquezas, as suas fragilidades, à identidade dele, a quem ele é. Por outro lado, Paulo também tem consciência de quem ele era, dos feitos que ele fez. É impossível hoje qualquer pessoa que for estudar a história do cristianismo não encontrar Paulo como um dos principais personagens dessa história, né? Um dos principais apóstolos do cristianismo, desbravadores, de levar o cristianismo por terras além, naquele mundo, naquele contexto daquela época, foi Paulo. Então, ele também não atribui os seus feitos, aquilo que ele fez de grandioso, à sua identidade. Então, assim, a gente é muito diferente de Paulo, porque se a gente reconhece nossas fragilidades, reconhece os nossos pecados, reconhece a maldade do nosso coração, se a gente se olha no espelho com honestidade e vê o quão orgulhoso a gente é, o quão cheio de vanglória a gente é, automaticamente reconhecer essas fragilidades, esses pecados, esses erros, vai gerar em nós um sentimento de impotência, de desconfiança, de ser capaz de servir a Deus. E Paulo, quando ele diz assim, eu não julgo a mim mesmo, o que ele está dizendo? Ele não está atribuindo aquilo que ele faz de errado, aquilo o mal que tem no coração dele, a quem ele é em Cristo Jesus. Então, o que Paulo está apresentando para nós? Uma pessoa com autoestima elevada? Não. Ele está apresentando para nós uma pessoa com autoestima, com a baixa autoestima? Também não. Paulo está apresentando uma possibilidade de humildade, ou seja, ele não está com o ego nem inflado nem desinflado. O ego de Paulo simplesmente está saciado. E para isso, Tim Keller vai trazer uma outra citação do C.S. Lewis que fala assim, a respeito da humildade. Depois que encontramos uma pessoa verdadeiramente humilde, não saímos da presença dela afirmando que se trata de uma pessoa humilde. Pessoas assim nunca afirmam que são insignificantes. Quem vive assim dizendo é, na verdade, obcecado por si próprio. Depois de conversarmos com alguém que tem a humildade do Evangelho, o que impressiona é quanto essa pessoa se interessou por nós, porque a essência da humildade resultante do Evangelho não é pensar em mim mesmo como se eu fosse mais, nem pensar em mim como se eu fosse menos, é simplesmente pensar menos em mim. Então, a proposta que Paulo aponta nesse versículo e o que Tim Keller vai reforçar após mostrar a realidade do nosso ego é essa. É o caminho da humildade que o Evangelho propõe, porque esse caminho mata a nossa necessidade de pensar o tempo todo em nós mesmos, de achar que o mundo gira em torno da gente, que a gente precisa que o que o outro pensa, que o que o outro faz, que a forma como o outro olhou pra gente diz respeito sempre a nós. Às vezes a pessoa não tá no bom dia, às vezes a pessoa estava ocupada, às vezes a pessoa não viu mesmo a gente, ou às vezes a pessoa realmente quis humilhar a gente, quis realmente não ser legal com a gente, mas isso não tem a ver com a gente, tem a ver com o que o outro é. Com a forma com que o outro age, revela quem ele é, não quem eu sou. Então, esse caminho de humildade que o Evangelho propõe, que Paulo aponta nessa passagem, que Tim Keller reforça nesse livro, é um caminho de não ter essa necessidade de pensar em mim o tempo todo. É o caminho de um ego satisfeito. Então, para finalizar, como é que Paulo aponta que isso aconteceu com ele? Isso vai estar lá no versículo 4. Pois quem me julga é o Senhor. A opinião de Deus é a única que importa. E Paulo está querendo dizer o que é com isso? Paulo está querendo dizer que ele fala lá que não importa nem se ele estivesse diante de um tribunal. Por que ele está citando essa passagem? Porque ele está querendo mostrar
a verdade de que ele entende o amor de Deus, o preço de Jesus pago pela vida dele ali na cruz. Ele entende que a cruz representa a justiça de Deus sendo feita, porque a Bíblia fala, todo homem que pecar, esse morrerá. Então Deus ele não voltou atrás naquilo que ele havia dito que aconteceria com quem pecasse. Não. Antes ele estabeleceu o juízo dessa sentença ali na cruz, em Cristo Jesus, no momento em que o justo, Jesus totalmente justo, totalmente santo, o Cordeiro de Deus, perfeito, sem mácula, sem mancha, morreu por nós, que cheios de orgulho, cheios de vanglória, cheios de si mesmo, né? Então, por isso, a sentença de Deus, estabelecida, a justiça de Deus ali por meio da cruz de Cristo, isso é o que importa para Paulo. Então, ele entende que Jesus ele já esteve diante do tribunal e ele já levou a sentença que era para ser minha, que era para ser nossa, né? Jesus já cumpriu a nossa pena e por isso o julgamento acabou. Por isso a gente não precisa mais viver nessa busca desenfreada por ser o centro, por ocupar o nosso ego, nessa agonia constante de querer agradar a todo mundo, enfim. Né? O julgamento acabou e o veredito já foi proferido. E qual foi o veredito que hoje é dito a meu respeito? É que, portanto, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, isso não é uma coisa automática, isso não é uma coisa que acontece da noite para o dia. A gente precisa traçar um caminho intencional, né, para reviver essa verdade dia após dia na nossa mente. Trazer isso ao nosso coração, né? E se recusar a voltar a esse lugar de julgamento, a esse lugar de tribunal, porque ali não é mais o nosso lugar. O julgamento já acabou. Então a gente precisa da ajuda do Espírito Santo, a gente precisa ser honestos com nós mesmos e medir as nossas motivações, as nossas intenções. Por que eu vou postar isso? Por que eu vou fazer esse comentário? Então, assim, por que eu não vou curtir a foto daquela pessoa? Porque isso também revela a nossa condição do ego. Porque, às vezes, a gente vê uma coisa muito legal, muito jóia na vida da pessoa, só que aquilo mexe tanto com a gente dizer assim, olha, gera em nós uma frustração. Ah, fulano tá vivendo isso que eu queria estar vivendo, fulano tá fazendo aquela viagem que eu gostaria de fazer. E a gente... curtir diz muito a nosso respeito, mas não curtir também, ou deixar de seguir alguém, diz também muito a nosso respeito, porque mostra também a condição do nosso ego. Então a gente precisa apresentar as nossas intenções. A Bíblia fala, a boca fala aquilo que o coração está cheio. Mas nos tempos de hoje, as nossas redes sociais também falam muito do que a nossa mente, do que o nosso coração está cheio. Né? As nossas atitudes ali falam muito a nosso respeito também. Então, a gente precisa da ajuda do Espírito Santo para nos conduzir. A palavra diz que a palavra de Deus ela é como um espelho, né? Essa verdade vem para nós como um espelho que reflete a nossa imagem e mostra para nós a condição que o nosso coração está, a condição que o nosso ego está. E o Espírito Santo ele é disponível, ele é uma pessoa, ele é nosso amigo, ele é nosso ajudador e ele está ali disponível para mostrar para nós a nossa condição. Porque ele nos recebe como nós estamos, mas ele não deixa a gente como a gente está, não. A Bíblia diz que o Espírito Santo produz em nós uma tristeza. A tristeza que vem dele não é para nos levar a uma depressão, não é para nos levar a uma tristeza. A tristeza produzida em nós pelo Espírito Santo, ela produz em nós um arrependimento, uma mudança de atitude, uma mudança de caminho. E nos leva a viver um caminho de vida, a um caminho de liberdade, gente. Porque o peso que um ego nessa condição traz sobre nós é muito grande. E a Bíblia diz, aprendei de mim, que sou forte, que sou cheio de mim, porque eu sou todo poderoso. Não, aprendei de mim, porque eu sou manso, sou humilde de coração. Então que a gente possa aprender de Jesus. O Espírito Santo, que é quem nos revela a pessoa de Jesus, que o Espírito Santo nos revele essa pessoa de Jesus, essa pessoa mansa, essa pessoa humilde. Ai, Deus, que muitas vezes a gente está tão distante de ser como Jesus é. Então, assim, eu já tinha lido esse livro antes, mas eu voltei a ler ele mais algumas vezes, reli, ouvi o audiobook dele várias vezes. E quanto mais eu leio, mais eu quero ler, quanto mais eu medito nessa verdade, mais eu quero meditar.
Porque a palavra de Deus diz que o Senhor, ele resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. E eu quero, assim, permanecer debaixo da graça do Senhor, porque como Paulo disse, esse Paulo falou assim, que a graça dele bastava, porque o poder de Deus se aperfeiçoava na fraqueza dele. Então eu preciso da graça do Senhor para vencer isso. E que a gente se humilhe diante de Deus para que Ele mude o nosso coração, porque a soberba, a altivez são características marcantes, sabe de quem? Do inimigo das nossas almas. E o Senhor não nos tirou do império das trevas para que a gente se torne parecido com Satanás. Ele nos tirou, Ele nos selou, nos marcou com o Espírito Santo dele, para que a nossa caminhada aqui na terra seja uma caminhada de cada dia mais sermos semelhantes a quem Jesus é, manso e humilde de coração. Espero que você seja abençoado com essa palavra, assim como eu tenho sido. Em nome de Jesus, um abraço.